Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre a Premier League, a terceira rodada da Premier League, que teve polêmicas, que teve bons jogos, jogos surpreendentes, inesperados e muita coisa importante aconteceu. O Everton continua jogando muito bem, o Chelsea ainda precisa se adaptar ao novo elenco, começou muito mal, mas teve um segundo tempo de grande recuperação, mas deixa 2 pontos pelo caminho. O Arsenal, que finalmente foi testado de verdade, mostrou que é um time que precisa de muita coisa ainda se quiser brigar pela Champions League. Liverpool mostra que ainda é o grande favorito ao título e City ainda tem muitos problemas defensivos. Isso é o básico, e é claro, não dá para não falar da polêmica de Brighton e Manchester United, um jogo horrível do United que acaba vencendo e um lance controverso. Foi pênalti? Evidente que foi, mas o árbitro tinha já encerrado o jogo e a regra é clara, ele não pode voltar ao lance depois que ele acaba o jogo. Então assim, foi um duplo erro. O duplo erro de não ter revisado a jogada, de ter encerrado o jogo, né? E depois ter voltado atrás, né? Não faz sentido nenhum aquela chamada, mas vamos falar de cada jogo em específico. É claro, o primeiro jogo é Brighton e Manchester United. Vamos falar o que eu sempre falo. Esse time do United é dependente do talento individual dos seus jogadores. Você tem Marcus Rashford, você tem Bruno Fernandes, você tem bons jogadores lá que conseguem fazer a diferença sobrepondo uma tática ridícula. Porque assim, o Solskjaer, convenhamos, está repetindo o mesmo esquema assim, que começou a dar certo em certo momento, mas já começou a mostrar alguns sinais que estava perdendo um pouco sua eficiência. As últimas rodadas da Manchester United na Premier League teve dificuldades, empates contra a Southampton, se não me engano não venceram o West Ham. O West Ham fica até mais próximo da vitória que o United, então assim, é um time que taticamente está ficando pobre e previsível. E por outro lado, é salvo porque tem talentos únicos. O Marcus Rashford, convenhamos, um cara é único, um cara joga demais, é uma coisa impressionante. E é muito triste ver talento como esse desperdiçado. Um pouco das estatísticas do jogo. O Brighton, além de ter mais posse de bola, ele finalizou a meta do United 18 vezes. Teve 5 bolas na trave. Finalizou 5 vezes na direção do gol, quando o United fez isso apenas 3 vezes. O United só teve 7 finalizações, apenas 3 na direção do gol. Óbvio, foram os 3 gols, mas de qualquer maneira a gente vê. O Manchester United não está conseguindo jogar no mesmo nível que o Brighton, mas que o Graham Potter faça um trabalho maravilhoso à frente do Brighton. Isso não dá para ser aceitado, ainda mais com o elenco que o United tem. O elenco titular do United é muito bom, mas é claro, tem suas carências. Uma dessas carências é claramente a lateral esquerda. O Luke Shaw é muito fraco, a gente já havia avisado isso há muito tempo. O Alex Telles é para mim o reforço primordial. Maguire não tá jogando bem, o Wan-Bissaka não foi bem nessa partida, por mais que eu acho que ele já seja no titular, assim, não acho que precisa de um substituto para ele. O Lindelof até que foi melhorzinho nessa partida, mas também não é um cara muito seguro. Então, assim, eu acho que o United ainda deixa a desejar muito na defesa, mas principalmente pelo lado tático. Consegue uma vitória, mas no final com aquele lance. É um lance assim, obviamente o Mupai comete pênalti, o Maguire cabeceia a bola, ele tá com o braço aberto, ele amplia a área de contato, pênalti óbvio, mas o árbitro vai lá e encerra o jogo. Era pra ele ter revisto a jogada antes de encerrar o jogo, porque quando ele encerra, acabou, velho. Já tem muito time injustiçado com o VAR, aí a questão é, se fosse ao contrário, iriam fazer isso? Eu volto a falar disso, gente, é questão. Obviamente times grandes recebem benefícios, isso aí não é uma exclusividade da United, qualquer time grande recebe um pouco desses benefícios. A questão é, será que isso iria acontecer? Eu acho que não, mas a verdade é que voltaram. O Bruno Fernandes, como um ótimo batedor de pênalti, acabou convertendo a cobrança. Mas de qualquer maneira, é um jogo do United que é fraco, é um sinal de alerta. Porque se foi essa dificuldade toda contra o Brighton, imagina quando pegar o Liverpool jogando dessa maneira. Então, assim, o United tem que começar a melhorar logo esse futebol ou ir atrás de um técnico que está precisando. O Everton enfrentou o Crystal Palace, foi um jogo muito duro. O time de Roy Hodgson até que começou muito bem a temporada, mas isso é meio que rotina, né? O final de temporada que é o problema do Roy Hodgson, mas o Roy Hodgson, que mudou um pouquinho o esquema dele, né, o 4-5-1 para um 4-4-2, se tornou um pouco mais eficiente ofensivamente. O Crystal Palace marcou gol nos 3 jogos até agora na temporada. Defensivamente ainda sofre bastante. E James Rodrigues deu o impacto que faltava ao Everton, a criação do meio campo. Porque o Everton não era um time que conseguia criar muito com esse meio campo, e com isso assim, não conseguia ser um time com muita ofensividade. Agora com o James Rodrigues lá, Calvert-Lewin, Doucouré, o Alan, esse time faz um ataque muito poderoso e que consegue ser versátil, e consegue ter muita variação, criar jogadas diferentes. O James Rodrigues é um talento que estava sendo muito desperdiçado lá no banco do Real Madrid. O Zidane errava muito deixando ele no banco. Ele podia acrescentar muito esse time do Real Madrid, que sofre para marcar gols. É um time pouco produtivo no ataque, ainda mais falando do nome Real Madrid. Se espera que seja um dos melhores ataques do mundo e atualmente não é. Então, assim, é uma aquisição certeira do Ancelotti e o time está muito bem treinado. Mas não foi uma partida tão fantástica assim, né? O segundo tempo do Crystal Palace foi melhor, ficaram próximos de um empate. Então, assim, o Everton é um dos times mais legais até agora, mas ainda precisa de algumas evoluções, se quiser. Eu acho que brigar, talvez, por posições
principais. Eu acho que brigar por uma vaga de Champions, o Everton deve fazer se continuar mantendo esse nível. É um excelente começo, três jogos, 3 vitórias, mas o jogo contra o Crystal Palace ainda me traz um sinalzinho assim de que o time ainda não está perfeito. Obviamente nenhum time é, mas eu acho que ainda tem a acreditar que Liverpool ainda está um degrau acima do Everton. Mas o óleo do Everton, time comandado por Ancelotti, está fazendo um excelente trabalho até agora. O jogo maluco da rodada, sem dúvida, foi o West Brom e Chelsea, né? O Chelsea ainda não tem Ziyech, Pulisic e Chilwell jogando, basicamente, esses 3 reforços são primordiais. O Pulisic e o Ziyech são os pontas, basicamente o Chelsea está improvisando o Mount na ponta, que está fazendo um bom trabalho. Está improvisando também, às vezes, o Havertz pela ponta, isso não funcionou. Improvisou o Werner, também não funcionou. O Werner estava rendendo melhor como centroavante. Então, assim, o Chelsea está fazendo experiências. Mas um acerto agora do Lampard é colocar o Havertz no meio, a gente já viu que ele rende mais. Ele deu assistência para o gol do Hudson-Odoi. O Havertz é um cara de talento muito grande, ele já está mostrando muito serviço e está dando algo que estava faltando no Chelsea, que é a criatividade e um QI elevado de futebol no meio campo, que era algo que faltava um pouco para o Chelsea. Mas o início do jogo do Chelsea foi pavoroso. Eu acho que aqueles 3 gols provam o que eu estava falando há um tempo, assim, quando o vídeo sobre o Mendy, que é: Cavaleiro não é a solução. Uma partida na Copa da Liga Inglesa, assim, não deve ser justificativa para levar o cara a titular. Eu, sinceramente, eu sei que as pessoas podem me xingar por isso. Eu ainda acho o Kepa melhor goleiro. Se a gente pegar as estatísticas ruins do Kepa na última temporada, que foram ruins, elas ainda são melhores que a do Willy Cavaleiro. E o Willy Cavaleiro não é um goleiro seguro, eu já repito isso. Eu acho, assim, eram lances difíceis, mas eu acho que pelo menos uma das bolas, pelo menos a do primeiro e segundo gol, davam para ser defendido. Se o Kepa iria fazer isso ou não é outra história, mas de qualquer maneira são 3 gols que o Chelsea toma e um time uma vulnerabilidade que tem que ser consertada, que é o contra-ataque. O West Brom é um dos poucos times que vai jogar em contra-ataque na Premier League, mas o Chelsea eventualmente irá enfrentar um time de contra-ataque. Sheffield United é um time de contra-ataque e, assim, não tem nada de errado em jogar no contra-ataque. Deu certo pro West Brom. Mas no final a gente viu, no segundo tempo o Chelsea melhora. Eu acho que ainda há substituições erradas do Lampard. Eu acho que não era para ter tirado o Thiago Silva e colocado o Giroud. Era para ter tirado o Tammy Abraham, que por mais que marque o último gol, que não era uma grande atuação, o Giroud traria o pivô e com 2 centroavantes o ataque ficou um pouco confuso. Mas por causa do talento do time, que agora é bem maior do que era na última temporada, eles conseguem um empate heróico, né? Mas assim, um empate contra o West Brom não é o melhor resultado possível. Ouvindo de um 3-0 parece até legal, mas é um desempenho ruim. Eu acho que o Chelsea precisa melhorar muito e o Lampard vai ser tipo: foi um desempenho ruim, deixamos 2 pontos pelo caminho. Eu adoro técnicos que não usam desculpas e o Lampard é um desses. E há de se salientar assim, lateral esquerda, gente, a Emerson e o Chilwell, não, o Alonso já deu, não, o Alonso, ele tem uma hora lá que o lance, depois ele toma um amarelo, por perder na corrida por um zagueiro de um jeito absurdo, assim, ele não tem velocidade, ele não tá conseguindo acrescentar o que ele tinha de melhor qualidade, que é a subida dele pro ataque, ele não cruza bem, ele rendeu muito bem com o Antônio Conte em 17, porque o esquema do Conte, ele funcionou com as suas principais qualidades, que era o lado ofensivo, mas defensivamente ele é muito fraco. O Marcos Alonso até brigou com o Lampard, então dificilmente veremos o espanhol aí, mas por isso é uma boa notícia para o Chelsea, na hora de usar o Chilwell e o Emerson Palmieri, e talvez improvisar o Aspilicueta na lateral direita, na lateral esquerda. Mas de qualquer maneira, acho que o Marcos Alonso não pode voltar a essa posição, porque está jogando muito mal, já faz muito tempo que ele não apresenta uma boa atuação. Deixa 2 pontos pelo caminho o Chelsea, mas vindo de um 3-0 não dá para reclamar muito, né? Se fosse com o Sarri, né? Se eu posso elogiar o Lampard, se fosse com o Sarri, né? Não ia ter essa virada. Desculpa, não, esse empate, porque o time do Sarri não tinha conseguia reverter essas situações. E o Burnley enfrentou o Southampton e o Southampton consegue sua primeira vitória. É um time que estava com a defesa frágil, mas o Burnley não conseguiu jogar bem. O time de Hasenhüttl tem um craque, né? Danny Ings é um cara que é muito acima da média. Ele se provou um grande jogador, está mantendo a produção do ano passado, tem tudo para brigar pela artilharia do campeonato inglês mais uma vez. E o Southampton consegue uma boa vitória para tentar se recuperar do começo ruim. Vamos ver, né? Esses times de médio escalão que a Southampton tem que começar a vencer, porque os times mais da frente está começando a ficar um pouco mais complicado. Mas vamos ver se o Hasenhüttl consegue engrenar também, porque na última temporada o Southampton começou mal e começou a engrenar. Talvez seja só um começo ruim e engrene depois. Mas de qualquer maneira a defesa do Southampton ainda me traz preocupações, por mais que tenha sido clean sheet, quanto o Burnley. E o Burnley perdeu um pouco também do embalo que teve no final da última temporada. Tivemos também Leeds e Sheffield United, o confronto do time que sensação da Championship da última temporada com a time da sensação da Championship desta temporada, né? O Leeds United consegue uma vitória no finalzinho do jogo. Uma partida assim, o Sheffield não começou bem, né? 3 derrotas, é uma atuação assim, é um começo de temporada muito diferente do que foi o ano passado. E o Leeds foi melhor durante grande parte do jogo. E olha só, o Sheffield é fiel à sua tática, é um time que joga com a pouca posse de bola e joga no contra-ataque. Teve 14 finalizações, o Leeds teve 17. E dessa vez o Leeds não conseguiu aproveitar também, porque o Sheffield marca bem. Mas no final, com mais volume de jogo e estando mais no ataque, e o
o Sheffield United sem o Henderson, que está fazendo falta sim, sempre faz falta um goleiro de elite no seu clube, eu acho que o Henderson está quase lá como um goleiro de elite. E o Sheffield começa com 3 derrotas, que é o último cenário que você gostaria. E o Leeds United é um daqueles times que o Sheffield tem que começar a vencer se quiser lutar por algo melhor nessa temporada. Acho que começa a ficar mais difícil, acho que o Sheffield essa temporada deve ficar mais pelo meio de tabela. Eu ainda acho que não é um time para cair, acho que teria que acontecer coisas muito piores para falar que o time do Sheffield vai lutar contra o rebaixamento, mas de qualquer maneira é um início bem ruim, ainda mais comparado ao que foi o ano passado. O Leeds United começa bem esse campeonato, uma derrota, mas 2 vitórias. Pega 2 times, 2 vitórias, é claro, uma contra o Fulham e outra contra o Sheffield, mas o Sheffield já é um desafio maior e foi uma boa vitória. Mas ainda assim, acho que a defesa do Leeds ainda precisa de alguma evolução. É 8 gols feitos, o ataque está funcionando legal, mas a defesa já tomou 7. Isso tem que ser visto com atenção. Tivemos também Tottenham e Newcastle. O Tottenham teve aquela atuação maravilhosa contra o Southampton, 5-2. Não repetiu mas a atuação, tá muito inconstante esse time do Mourinho. Consegue um gol com o Lucas Moura, uma boa assistência do Harry Kane. Harry Kane também que mostra que não é só um finalizador, um cara que só marca gols, é um cara que cria também. Um dos melhores centroavantes do mundo, um cara fora da curva. E o Lucas conseguindo marcar seu primeiro gol, né? Que estava com a sombra do Bale, ainda está sobre ele, porque o Bale pode virar titular nesse time e sobrar para o brasileiro. E por mais que o Mourinho goste dele, mas o Tottenham não conseguiu manter um bom nível de jogo. E assim, uma coisa que eu critico muito do Mourinho, a maioria das vezes que o time dele está ganhando, ele começa a jogar o time para trás. Não foi o caso, o Tottenham continua atacando, mas isso também por causa da proposta do Newcastle, que é de usar o contra-ataque. E levar um empate no último minuto é sempre uma coisa horrível, né? E o Newcastle consegue arrancar esse pontinho. De qualquer maneira, é uma partida que o Tottenham deixa os 2 pontos escaparem e o Newcastle salva uma derrota contra o time do Big Six, que é um resultado importante. E um dos times também mais sai com a pontuação máxima, isso também não é uma grande notícia, de qualquer maneira, para nenhum dos 2 clubes. Eu acho que o Newcastle, podendo aproveitar de algumas falhas da defesa do Tottenham, que mostra ainda ter, poderia até conseguir marcar um gol sem ser de pênalti. Mas de qualquer maneira, o Tottenham consegue perder 2 pontos que seriam importantes para esse início de temporada. Tivemos também Manchester City e Leicester. Acho que a grande surpresa dessa rodada, tirando o 4-0 do West Ham no Wolverhampton, é o time do Leicester ter metido 5-2 no City. Vamos lembrar, Pep Guardiola, muita gente fala que gasta pouco, que é mentira. O Guardiola já gastou mais de 400 milhões de euros nessa defesa e a defesa continua a mesma porcaria, às vezes até regredindo, porque a defesa desta temporada parece até pior que a da última temporada. O Guardiola não tinha tomado 5 gols na última temporada em nenhuma partida, nunca na verdade tinha tomado 5 gols na vida. Tudo bem, só treinou Barcelona, Bayern de Munique, City, aí é mais difícil tomar 5 gols de verdade, mas o fato é que tomou 5 gols do Leicester, 3 gols de pênalti, uma defesa que comete 3 pênaltis, tá com sérios problemas. Um pênalti acontece, mas 3 pênaltis, sacanagem. E o Jimmy Vardy, que é um grande talento, né? A gente vê que é um daqueles caras que começou a ter sua melhor fase mais pro final dessa carreira dele, né? Já tá mais pros 33 anos, 34, mas é um cara muito habilidoso, bateu 2 pênaltis com muita categoria, principalmente o primeiro, um golaço de pênalti que eu gosto de chamar aqui, chutaço. E também um gol de letra. Tudo bem que o Ederson, na minha opinião, dava para defender aquela bola. Quando o goleiro tem essa fama toda, esse hype todo, e tem que começar a fazer justificar e fazer boas defesas, e o Ederson para mim não é esse goleiro todo. E acabou que dava para defender e acabou sofrendo esse gol. De qualquer maneira também sofre aquele gol de fora da área, é um lance que eu acho que é difícil de defender. Muita gente criticou muito o que é Arrizabalaga por tomar muitos gols de fora da área, mas esse tipo de lance assim, eu tiro até um pouco da culpa do goleiro porque era difícil. Eu acho que o grande problema do Ederson é falta de posicionamento. O posicionamento dele é muito ruim em vários momentos. E acaba que o City, com muitas falhas de defesa, no time que precisa melhorar muito nesse quesito, acaba levando uma goleada em casa de 5-2 do Leicester. O Leicester do Brendan Rodgers parece que está recuperando sua melhor fase. Será que o time do Leicester esse ano vai brigar pela Champions de novo? Óbvio, por uma vaga, né? Eles estão na Europa League. Mas de qualquer maneira, o Leicester começa bem a temporada. Em que coisa? 5-2 no City não é para qualquer um, não. Então vamos falar agora do outro resultado, West Ham e Wolverhampton. Que resultado surpreendente, o time de Nuno Espírito Santo, que é um cara muito aclamado pela mídia, muita gente gosta muito do Nuno Espírito Santo, levou um baile tático do David Moyes, que é o David Moyes, um dos caras mais criticados, né, por ser considerado muitas vezes ultrapassado. É um treinador inteligente, gente. Eu sei que ele é também, como o Roy Hodgson, um cara de ideias mais antigas, mas não quer dizer que elas não sejam eficientes. E dessa vez foi muito, mas muito eficiente.
Foi um baile tático do West Ham para cima do Wolverhampton, 4-0, uma bela goleada. O West Ham tem um bom elenco, essa a gente tem que falar. Manuel Pellegrini em si não conseguiu mostrar todo o seu potencial. É um cara que, na minha opinião, poderia ter continuado, apesar da fase ruim do West Ham. Ele trouxe alguns reforços certeiros que hoje estão fazendo uma boa diferença, e o West Ham consegue fazer uma grande vitória. É um time que, na minha opinião, pode lutar pelas 10 primeiras posições se for bem treinado, se conseguir aproveitar o máximo dos seus jogadores. Ele pode lutar até para uma vaguinha de Europa League. Então vamos ver o que acontece, mas é um 4-0 muito positivo que eleva muita moral, porque derrotaram um dos times que foram muito fortes na última temporada, que é o Wolverhampton, que lutou até para uma vaga de UEFA Europa League. Então é para se respeitar esse resultado 4-0. Por outro lado, o time de Nuno Espírito Santo tem uma atuação pavorosa, não pode perder de 4-0, né? Se você quer lutar por grandes coisas na Premier League, você tem que jogar bem a maior parte dos jogos. Não levar um 4-0 é sempre ruim para a moral do time. Tivemos também hoje Fulham e Aston Villa. O Fulham é um time, assim, eu sinto pena do Scott Parker, porque eu vejo que ele é um bom técnico, ele tem boas ideias. Algumas horas o Fulham faz boas jogadas, assim, de toque de bola, mas é evidente que falta talento. O único bom jogador desse ataque é o Alexander Mitrovic. O Mitrovic é um cara que tenta fazer tudo lá, porque os outros dois pontas são basicamente cruzamento pro Mitrovic. Jogam tudo nas costas do Mitrovic e ele não consegue fazer tudo. Ele é um bom jogador, mas também não é extraordinário. E acaba que o Fulham não tem muita eficiência ofensiva porque falta peças, falta qualidade. E do outro lado, o Aston Villa tem essa qualidade, né? A gente tem bons jogadores lá, o Grealish mais uma vez foi bem, e o Aston Villa acabou fazendo uma boa vitória por 3-0, um bom jeito também de emplacar fazer um resultado nesse começo de temporada, tentar dar uma moral, porque foi uma boa partida do Aston Villa. O Aston Villa jogou bem, e por mais que ainda ache que o time não é muito bem treinado, o Aston Villa tem talento para tentar lutar melhor do que a 17ª posição. É um time que ano passado foi extremamente desorganizado, mas sobreviveu muito também pelo talento dos jogadores, como o Grealish, que é um grande exemplo, que joga um belo futebol. E para encerrar a rodada, tivemos o jogo Liverpool e Arsenal. Olha, pessoas gostam de puxar saco do Arteta, eu não sou uma dessas pessoas. E hoje eu falo, o Arsenal é um time desorganizado defensivamente. O time escala uma linha de 3 e vira uma linha de 5 na defesa, que é onde o Arsenal teve quase todo o jogo, só finalizou 4 vezes em contra-ataques. 2 boas jogadas foram criadas, a do William pro Lacazette, tem a de Ceballos também pro Lacazette. O Lacazette perdeu os 2 gols que davam para fazer. Um jogador assim de alta qualidade faria aqueles gols. O Lacazette já foi esse jogador uma hora, mas não está jogando bem nesses últimos jogos. Conseguiu fazer um gol que, na minha opinião, foi muita sorte, né? Ainda mais vendo o que ele fez nas outras 2 chances. Ele pega a mão na bola, mas acaba dando sorte que ela quica no chão, engana o Alisson. Uma falha medonha do Robertson, né? O Robertson não pode cometer um erro desse. Mas o fato é, o Arsenal pegou um dos times mais fortes. Eu falei, o Arteta será testado contra o Liverpool. Você já jogou mal contra o West Ham, eu falo, esse time tem que jogar com o Liverpool pra gente ver se ele vai brigar por vaga de Champions. Jogando desse jeito, não briga. Porque foram muitas finalizações do Liverpool, o volume de jogo do Liverpool foi espetacular, poucas jogadas foram bem feitas pelo Arsenal, não tem um meio campo muito criativo, o melhor é o Ceballos, eu não entendi porque ele estava no banco, era para ele ter sido titular, e assim, os laterais do Arsenal, que tragédia, né? Marcação, assim, vamos dizer, primária, erros primários não podem acontecer, ainda mais contra o Liverpool, e perder chances como o Lacazette perdeu não podem acontecer. Fato é, você tem um jogador como o Aubameyang, ele não conseguir dar uma finalização é porque tem algo errado. Mikel Arteta é um técnico promissor, mas não há um técnico de elite, ainda está longe disso. O time do Arsenal ainda tem muitos defeitos, e quanto ao Alexandre, deu para ver isso com o segundo tempo ruim, que consegue fazer um gol numa jogada isolada, não foi uma jogada que foi a regra. E o time do Arsenal não joga como o time de Big Six atualmente. O Leicester tem muito mais perfil de Big Six hoje do que o próprio Arsenal. Para mim, o Arsenal, jogando do jeito que tá, não briga por vaga de Champions League. E se fizer uma boa temporada, assim, eu acho que briga por uma vaga de Europa League. Porque esse esquema de 3 zagueiros, só tá nisso o Arteta tentando dar mais segurança de defesa, cometendo esses erros, vai tomar muitos gols, vai ser a pior defesa do Big Six, sem muita debate. Eu acho que o Arsenal não tem, para mim, grandes expectativas esse ponto de falar que, não, o Arteta vai brigar pelo título porque ele é um grande técnico. Eu ainda não vi isso daí. Ele tem que sempre se lembrar, ele ganhou a Copa da Inglaterra, parabéns, ganhou a Community Shield, que é um torneio assim que, na minha opinião, não tem tanta importância assim, mas ganhou. Mas a gente tem que lembrar, foi 8º no Campeonato Inglês, ele herdou o time mal na tabela, herdou, mas não herdou tanto assim. Ele foi eliminado da Europa League. O Arteta não é tudo isso que o pessoal está falando. E do outro lado, o Jürgen Klopp passeou, teve uma grande atuação, perdeu muitos gols, mas uma atuação que eu tenho que salientar que foi boa, apesar da falha do terceiro gol, foi a do David Luiz. Ele deu um pouco de segurança na defesa do Arsenal durante muito tempo.
Mas o Mané jogou uma barbaridade hoje também. Salah jogando muito bem. O Firmino jogando muito bem. Esse time do Liverpool é maravilhoso, né? O Jürgen Klopp é um técnico fantástico. Esse de futebol agrupado, muita criatividade, muita toque de bola. O time do Liverpool foi extremamente superior. Foi um passeio em certos momentos. O placar não justificou porque foi a realidade em campo. Esse gol do Arsenal sai numa falha medonha do Robertson, que se redime depois. Uma outra falha de marcação horrível do Arsenal, deixando ele sozinho. O fato é que o Liverpool consegue mais 3 pontos e mostra que é um dos grandes favoritos para ainda manter o título do campeonato inglês nessa temporada. Como é que fica a classificação após esse jogo? O Leicester lidera o campeonato inglês com 9 pontos em 3 jogos. Liverpool também está invicto com 9 pontos em 3 jogos. E o Everton também está com 9 pontos em 3 jogos. O Aston Villa está invicto, 6 pontos em 2 jogos. E o Arsenal já é o quinto colocado com 6 pontos em 3 jogos. A gente também teve Crystal Palace em sexto com 6 pontos, Leeds em sétimo com 6 pontos, ambos com 3 jogos. Vamos também indo para o oitavo, com Tottenham com 4 pontos, Chelsea com 4 pontos, Newcastle com 4 pontos, West Ham e o West Ham já está com 3, mas assim, Tottenham, Chelsea e Newcastle, com ambos com 3 jogos, 4 pontos. Aí temos West Ham com 3 pontos, Brighton com 3 pontos, ambos com 3 jogos. Com 2 jogos temos City e United com 3 pontos, uma vitória e uma derrota. E com 15º, 16º temos Southampton e Wolverhampton, 3 jogos, 3 pontos, né? Uma vitória e 2 derrotas. O West Bromwich está com 17º com 1 ponto em 3 jogos. E na zona de rebaixamento temos sem nenhum ponto o Burnley com 2 jogos, nenhum ponto, Sheffield United em 19º com 3 jogos, nenhum ponto, e o Fulham em 20º com 3 jogos, nenhum ponto. Salientando que o único time que ainda não marcou gol neste campeonato inglês ainda é o Sheffield United, nenhum gol marcado e 4 gols sofridos. Os melhores jogadores até agora da temporada são Jamie Vardy, né, como a gente fala, pelos gols, artilheiros Jamie Vardy e Calvert-Lewin com 5 gols, Heung-min Son com 4 gols, assistências Harry Kane com 5, John McGinn do Aston Villa com 2 e Richarlison com 2. Eu não sei que nas notas, né, a classificação média do SofaScore, um aplicativo que eu recomendo que vocês sigam, Heung-min Son com 8.27 é o líder, Kevin De Bruyne é o segundo com 8.25 e o Jamie Vardy é o terceiro com 8.13. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Desculpa se eu estou suando muito, porque tá calor demais. Eu tenho que fechar a janela e a porta aqui para gravar esse vídeo, para isolar um pouco o som ambiente. Agradeço a todos que veem as análises da rodada. Por esse vídeo é isso. Até o vídeo da análise da quarta rodada.